Olá, querido. La gracia y la paz de nuestro Dios sea con tu vida. La shalom de Deus que sobrepassa todo entendimento. Tenho uma palavra de parte de Deus para a sua igreja, sim, para a sua vida. Você que é igreja do Senhor, tu e eu somos a esposa do Cordeiro. É isso o que nós outros somos, a igreja que é a coluna e firmeza de la verdade. A igreja que tem a revelação de Deus, a igreja que traz luz de Deus. Nosso Senhor Jesus dijo: vosotros sois la luz del mundo. Nós outros somos la luz del mundo. Nossos pés estão hincados em la roca que é nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Nós outros que somos el faro de Deus para este mundo. Jesus dijo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e és a igreja quem señala a la persona de nosso Senhor Jesucristo. Assim como aquela estrela de Belém que guiou os sábios hacia a la persona de nosso Senhor Jesus, ao pesebre onde ele se encontrava, assim também a igreja és a luz del mundo. Mira, nosso Senhor Jesus, entre os muitos ministérios que cumple, há um que está revelado em Hebreus capítulo de número 7 e o versículo de número 25, que diz: por lo qual também pode salvar perpetuamente a los que por ele se acercam a Deus, viviendo sempre para interceder por eles. Exatamente. É o ministério de la intercessão. Esta semana eu pensava sobre os benefícios de ser um intercessor. Uma vez que sempre que hablamos de la intercessão, sabemos a luta, a batalha que existe, parar-se em la brecha por alguém, porque isso é ser um intercessor. Assim como Neemias se parou em la brecha, com uma mão edificava as muralhas de Jerusalém, pero com a outra mão tinha uma espada, e ele estava decidido não barrar-se de aí. Assim também é um intercessor, pero sabemos que há muitos adversários e quantos golpes e contragolpes quando nós outros nos paramos em la brecha por alguém. E mientras eu pensava em isso, me acostei e dormi, e então tive um sonho. Eu estava em meio a uma grande multitud, algo como em um estádio de futebol, um coliseu, havia muitíssima gente, pero lo interessante é que alguém se parou em la tarima e então contestou a pergunta que eu havia hecho a Deus antes de dormir. E a pergunta era: Senhor, com tantos golpes e contragolpes, quando uno se põe a interceder por outros, qual é o benefício da intercessão? E a pessoa que estava na tarima, eu não podia reconhecer, eu estava bastante lejos da tarima, me dizia: o grande benefício da intercessão é que ustedes se vuelven parecidos a su Senhor. Ustedes se identificam com o ministério de Jesucristo. Exatamente. Quando nós outros nos ponemos em la brecha por alguém, aquela voz, eu creio, o mesmo Deus traindo revelação, contestou. O mais grande benefício de ser um intercessor é que ustedes se identificam com su Senhor. Na primeira carta de Juan, no capítulo de número 2, o versículo de número 1, diz que temos um abogado junto ao Padre. A palavra é Paracletos. Está excelente a tradução abogado, pero há uma tradução que diz que temos um intercessor junto ao Padre. Uau! Que coisa mais gloriosa é saber que nosso Senhor Jesus, em este preciso momento, está à la derecha del Padre, à la diestra de Deus, intercedendo perpetuamente por su pueblo, por ti e por mim. Uau! Quando dice las escrituras que Esteban
ele, quando estava sendo apedreado, você sabe, Estevão foi o primeiro mártir da igreja. E seus olhos foram abertos e Estevão ha visto o Hijo de Deus, ao Senhor Jesus, a la diestra del Padre. La diestra é o lugar de poder, esse é o lugar onde se encontra nosso Senhor, ao lado del Padre, a la diestra del Padre. Dice também em 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, que há um solo Deus e um solo mediador entre Deus e os homens, Jesucristo homem. E que está sendo Ele? Ele está em la função de mediador, intermediando. Sabe, não há nenhum outro que está entre o Padre e nós outros, senão o mesmo Senhor Jesus. E nós outros estamos aí, a los pés de Cristo, como intercessores, intercedendo a Jesus, e Jesus está intercedendo ao Padre. Uma outra pergunta que eu havia feito ao Senhor aquela noite foi: depois de Jesus, quem foi o mais grande intercessor das Escrituras? Então, uma vez mais, aquela pessoa que estava ali em la tarima, mientras eu estava em meio da multitud, dizia, sabe, o mais grande intercessor depois de Jesus em las Escrituras foi Samuel. Uau! E eu me quedava pensando, e como é possível que sepa todo o que está em minha mente, em meu coração? Esse é o Deus que conhece todas nossas perguntas. E outra vez me contestou, sim, Samuel. Samuel é o mais grande intercessor depois de Jesus na terra. E eu dizia, e por quê? E outra vez, esta pessoa me contestava e me dizia, porque Samuel ha intercedido tanto por Saul, de que ele quase chegou a convencer-me de Saul, pero eu não podia ser convencido, porque tinha o propósito de um pacto com Davi. Mas Samuel ha intercedido tanto, sabe? A intercessão cambia destinos, a intercessão atrai a intervenção de Deus. Quando os ángeles vieram a visitar Abraão, entre eles estava o mesmo Senhor. Alguns creem que aí foi a manifestação da Trinidade em la terra, o Padre, o Hijo e o Espírito Santo. E eles estavam decididos a destruir a Sodoma e Gomorra. Então Abraão se puso em la brecha para interceder por seu sobrinho Ló. Abraão começou dizendo, e se houveram 40 justos, o Senhor destruiria a cidade de Sodoma e Gomorra. O Senhor disse, se há 50 justos, não destruirei. Senhor, perdão a moléstia, e se houveram 40, e se houveram 30 justos, hasta que Abraão se quedou no número de 10. Abraão certamente pensava que ao menos 10 justos podiam haver aí em la cidade de Sodoma e Gomorra. Então detuvo sua intercessão. A intercessão atrai a manifestação de Deus na terra. A intercessão atrai a intervenção de nosso Deus. A intercessão cambia destinos. A intercessão move a mano de Deus. Eu recebi uma notícia tremenda esta semana de uma pessoa que orávamos por ela há praticamente um ano. Alguém que sofria do coração, estava em fila de transplante, porque os médicos diziam, não há outra coisa que fazer senão um transplante do coração. Quando começamos a interceder por essa pessoa, há cerca de um ano, era sumamente duro, difícil orar por esta pessoa. Aqueles que foram convocados e chamados ao ministério da intercessão sabem o que estou dizendo. O detalhe é que se revelou um tempo depois por que era tão duro, tão complicado. Alguém havia hecho brujeria para esta mulher, para destruir sua família, destruir seu matrimônio. De hecho, em esse lapso de tempo que ele aparecia de seu coração, e que os médicos diziam que a única salida era hacer-lhe um transplante. Seu marido se foi da casa, seu hogar se estava destruindo, e então
Passado uns 6 meses foi quando a intercessão começou a fluir. Antes era sumamente duro, cargoso, complexo. Por quê? Porque não estamos lutando contra sangue, contra carne, mas contra principados e potestades. Estamos lutando contra forças de las tinieblas e muitas vezes por la dureza, por lo difícil, por la batalha espiritual, hasta pensamos em desanimar, em desistir de la intercessão por alguém. Mas é aí quando nós outros devemos perseverar, devemos manter-nos em la brecha, em la intercessão. E foi anteayer, há 2 dias, recebimos a notícia de que o Senhor lhe curou, lhe sanou a esta mulher. Os médicos miraram a ela e lhe disseram: mira, não podemos explicar, pero estás completamente sana, sabe? Ela não podia dar 2 passos, se sentia fatigada, seu coração não lhe deixava e agora está andando em bicicleta. Uau, o Senhor lhe ha dado sencillamente um coração novo. O Senhor ha roto estas cadenas de hechiceria, de brujeria que lhe haviam hecho. Sabe por quê? Porque nos pusimos em la brecha, nos paramos em la brecha, e isso é maravilhoso. Samuel ha intercedido. Samuel foi um grande intercessor, ha intercedido por el pueblo. E mira, la bendição, porque se por um lado há aflição em la intercessão, também há uma glória. Sencillamente, Samuel foi um grande sacerdote. Samuel foi profeta, juiz em Israel, e foi Samuel quem ungiu como rei de Israel, o primeiro rei de Israel, a Saul, e ele mesmo Samuel estuvo encarregado de ungir ao rei Davi. Sabe, Samuel, por la intercessão, estava governando. Nunca a igreja governa mais que através da intercessão. Este não é tempo de que bajemos os braços, e o Senhor esses dias estuvo falando muito comigo e dizendo: vou levantar um equipo, um ministério de intercessão. Vou levantar pessoas em Bolívia, vou levantar pessoas no exterior, afuera de Bolívia, e para que sejam intercessores desta casa, de este ministério, de tu vida, de tu família, porque você estará, esta igreja, esta casa estará bajo o manto de la intercessão. Há um tremendo privilégio, uma tremenda bendição em que nós outros seamos intercessores. E eu quero que você se ponga na brecha, porque o Senhor me disse: vou levantar um equipo. E eu quero transferir esta convocação de parte do Senhor para a sua vida. Queremos capacitar um equipo, queremos formar um equipo, queremos unir aqueles a quienes o Senhor mesmo está chamando para serem parte de este ministério. E isso é o primeiro que te quero dizer, querido. Presente-se, se o Senhor te está chamando, está confirmando isso em seu coração. Queremos dar instrução, capacitação à luz da palavra, para que você seja parte de este equipo. Junte-se a nós outros, seja parte de este equipo de intercessão. Vamos a ter a maioria de las classes, a preparação, a capacitação será online, assim que você pode participar. Se você está fora da cidade de Cochabamba, participe, entre em contato com nós outros, seja parte deste ministério, porque o Senhor há de usar a sua vida para trazer salvação, restauração, transformação, cura, sanidade, porque nós outros somos a igreja de Jesus, somos a coluna e a firmeza de la verdade, porque nós outros nos identificamos com nosso Senhor, que perpetuamente intercede a la diestra del Padre por los suyos. Este é o ministério de nosso Senhor, ahorita em esse mesmo momento, e nós outros nos identificamos com Jesus quando nos paramos em la brecha para interceder por outros. Um dia Moisés se subiu acima da montanha, levantou suas manos e Israel prevalecia, pero quando suas manos se cansavam, então o adversário prevalecia. E então Arão e Ur se pararam a seu lado, han sostenido suas manos, porque
porque na intercessão não é uma batalha de alguém solo. Você não deve estar solo. Quando estamos solo, nos fatigamos, nos cansamos. É por isso que somos igreja. É por isso que devemos unir-nos e estar juntos para orar os uns por os outros, animar os uns a los outros. As Escrituras dizem quão hermoso é que os hermanos estén juntos em harmonia. É como o aceite que descende por la barba de Arão. Uau, é como o rocío del monte Hermón. É maravilhoso quando o povo de Deus camina junto e está unido, um povo unido, um povo que camina em unidade. Este povo recebe a bendição do Senhor. Em Pentecostés, a igreja estava unida, estavam juntos, os 120 juntitos, orando e buscando ao Senhor. E então, o Espírito do Senhor ha descendido de lo alto, eles foram llenos del Espírito. Quienes? Aqueles que estavam buscando ao Senhor em oração, em intercessão, por la promessa del Padre. Sabe, esta é a hora, é o tempo que a igreja se levante e que nos levantemos como pueblo de Deus. Não é tempo de bajar os braços, mas é hora de que nos levantemos. E também, aproveitando, trazer esta muito boa notícia que hemos recebido, que a partir já de este fim de semana, los domingos, a igreja já pode volver a congregar. Isso foi gestionado por igrejas evangélicas unidas na cidade de Cochabamba, em todo o país. E então tuvo uma aprovação. A partir deste fim de semana já podemos reunir-nos los domingos como igreja. Então, eu te quero invitar que você seja parte de isso, esteja conosco, porque é tão hermoso quando em la coletividade, em la comunhão del pueblo podemos juntos adorar ao Senhor. Estamos tomando todas as medidas de biosseguridade, temos um salão amplo, ventilado, podemos fazer distanciamento. Não te quede atrás, vamos estar juntos, alabando ao Senhor, adorando ao Senhor, porque o Senhor se agrada de isso. Também te quero animar que você seja parte de um de nossos grupos de crescimento e estudo da palavra. Este grupo de estudo funciona completamente online. Temos vários grupos em vários dias e horários diferentes para que você possa sumar-se a isso e ser edificado e juntos poder aprender mais da palavra do Senhor. E também te quero animar, se você todavia não isso, nosso seminário de adoração de esta casa ha legado o momento. A partir do seguinte viernes, já o próximo viernes, empezamos nosso seminário de adoração, que também será online. Assim que entre em contato conosco, seja parte dessa família, seja parte desta comunidade de fé que somos em Cristo Jesus. E será um gosto, um prazer receber-te aqui conosco em la casa, já a partir desse domingo. El sábado temos um tempo de adoração e intercessão às 18h30, e aqui presencial, e el domingo nosso culto general, onde juntos vamos estar alabando ao Senhor, ok? Assim que te esperamos, será uma tremenda alegria e bendição. E não se olvide, seja parte deste equipo de intercessão. O Senhor nos está convocando a esta obra. Em nome de Jesus, que o Senhor te bendiga, a tu casa e a tu família.